Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais. E hoje a gente está num Rethink muito especial, porque ele é o primeiro Rethink que a gente está fazendo de Sales Tech, tecnologia em vendas e nichado ainda, focado especificamente num setor. Quem vai falar com a gente hoje é o Thiago Schultz, que é da Geo Vendas. Thiago, super obrigado pelo convite para participar aqui e parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Eu já queria reforçar para quem está nos assistindo, vai ter um material específico sobre estratégia de vendas para moda no atacado, certo? Então, o Thiago, né, o pessoal da equipe dele, eles montaram um PDF muito bacana, a gente vai colocar aqui no descritivo depois, eu vou reforçar isso no final, mas né, para quem quiser, lembra que tem esse material. Thiago, começa se apresentando um pouquinho rapidinho aqui para o pessoal que talvez não te conheça e fala um pouquinho da GeoVendas, como que surgiu, né, da onde que saiu a ideia, o que vocês estão fazendo? Vamos lá, meu nome é Thiago, sou diretor e sócio aqui do GeoVendas. E o que é a GeoVendas? GeoVendas hoje é uma solução para vendas que engloba CRM, um Analytics, um força de vendas e um e-commerce B2B, feito para a indústria. O que significa isso? A GeoVendas ela veio trabalhando ali desde 2007 em soluções para a indústria. Em 2012, nós nos especializamos na área de vendas e começamos a vender o nosso software para diversas confecções, indústrias têxteis, fabricantes de tecido. Hoje a gente tem por volta de 600 a 700 marcas de moda que utilizam o GeoVendas. Dentro de um mapeamento, dentro das 100 marcas mais lembradas pelos brasileiros, nós já temos cerca de 70 marcas trabalhando hoje com a gente. Então a gente faz toda a parte de gerenciamento de back-office do comercial das empresas, que é a parte de organização dos pedidos, processos dentro de um CRM voltado a rotinas administrativas, processos de devolução, até a parte de cobrança a gente chega. E lá na frente, o representante utiliza uma solução nossa para vender. Hoje a gente tem mais de 10 mil representantes utilizando uma solução nossa para vender, que é um força de vendas, onde ele tem um catálogo que ele consegue digitar o pedido e enviar o pedido para a fábrica, mas antes disso, a gente entrega também uma ferramenta muito forte para o gerenciamento do próprio representante, para ele conseguir entender os indicadores dele, aonde ele pode vender, quando ele pode fazer visita, e diversas outras soluções aí que, se eu ficar no pitch de soluções aqui, a gente vai a live toda. Mas eu queria falar com você um pouquinho, dar um passo atrás, porque a gente tem falado bastante sobre tecnologia e eu acho que tem três vendas. Quando você vai vender tecnologia, aqui você tem três grandes vendas. Primeiro, você tem que convencer o empresário e a empresária de que vale a pena ter a ferramenta, certo? Porque geralmente o pessoal está acostumado a fazer de um jeito antigo, defasado, ineficiente, mas estava funcionando daquele jeito, o cara veio até hoje fazendo daquele jeito, vai levando, né? E aí ele fica ouvindo falar, precisa melhorar, precisa implantar o CRM, o cara diz, mas será que é para mim? Será que não é? Isso é complicado, será que não é? Funciona? Então a primeira venda ali é lá em cima para mim e para o empresário. Segundo, tem gente na equipe interna dentro da empresa que é quem vai usar no dia a dia, certo? Então, tipo, né? Então, porque tem que mudar uma rotina. E terceiro, tem lá na ponta, que nem se falou, um representante comercial que está acostumado aí com a pasta dele e anotar pedido em papel. Quando o cara é mais evoluído, está usando uma planilha do Excel, mas aí tem um sistema lá que o cara liga e passa os pedidos por telefone. Hoje já tem WhatsApp e tal, mas, né? Então você tem três vendas aí. Aí você chega aqui e digo, cara, eu tenho CRM, tenho força de vendas, tenho integração. Meu, é um choque. Certo? Então, vamos separar esses públicos e me fale um pouquinho o que você está falando para cada um deles, para convencer o cara a dizer, vamos trabalhar com GeoVendas. Funciona basicamente assim, cada empresa, até já como dica de venda para quem trabalha vendendo o tempo todo, né? Cada empresa tem o seu problema que ela precisa resolver. Cada empresa ela tem a sua dor mais latente, aquela dor que ela tem que sanar, porque ela precisa de uma aspirina para baixar a febre. Cada empresa tem uma dor. Então, a gente sempre tenta entender, quando a gente está em contato com um possível cliente, com um lead, qual é a maior dor dele. A gente vai entendendo, um lead que está com dificuldade de vender, mas ele tem uma carteira de clientes muito grande, por exemplo. Esse lead com dificuldade de vender e que tem uma carteira de clientes muito grande, a gente tenta levá-lo a entender o nosso Analytics, que é um software onde você analisa a tua carteira de clientes e ele te mostra as maiores oportunidades de venda que você tem dentro da tua carteira de clientes.
Às vezes vem um lead que está com dificuldade porque os representantes estão passando todos os pedidos errados. Eles estão com uma planilha de Excel ali, mas não tem controle nenhum sobre aquilo. Às vezes eles passam quando a referência já não tem mais estoque, às vezes eles passam a política comercial toda errada. O que é política comercial errada? Todo mundo sabe quantos por cento de desconto a tua empresa pode dar, quais são os combos que o vendedor pode vender e para quando ele pode vender. A questão de automatizar isso e trazer para dentro de um sistema é fazer com que todo mundo trabalhe na mesma régua, todo mundo trabalhe com a mesma regra. O representante, ele vai ter ali, eu posso trabalhar até 10% de desconto, eu vou conseguir entregar, em termos de lote, ou às vezes entrega futura, estoque, eu vou conseguir entregar a partir de 10 de agosto, 15 de agosto, nosso sistema já vai mostrar certinho as datas de entrega. Tem muita gente que tem dor latente nesse sentido. Hoje eu conversei com um lead que estava muito preocupado porque os representantes estão vendendo para quando eles querem. Um vende para agosto, outro vende para setembro, ele liga para todo mundo. Vocês não são para vender para setembro, agora eu quero que venda para agosto. O representante, não, mas meu cliente pediu para setembro, eu vou priorizar o que ele quer. O cara, não é às vezes priorizar o que ele quer, porque em detrimento do que está acontecendo na indústria, priorizar o que o cliente quer nesse momento pode causar um grande problema de produção. Você tem um problema de produção, um problema de entrega, não faz o menor sentido estar com esse pedido aqui dentro para aquela data base. Então a gente faz o quê? Entregar a solução para a dor daquele momento. Aquele cliente comprou da gente porque ele não estava conseguindo controlar a data que os representantes estavam vendendo. E tem outro que é a questão de desconto. Sempre dá um jeitinho. Ele liga para o diretor comercial da empresa para fazer 50% de desconto. Um dia o diretor aprova. Aí se o diretor não aprova, ele liga para o dono. O diretor não aprovou, mas eu quero 55% de desconto. Tu não vai aprovar? O cliente grande, gente boa, seu Lauri, lá da... Aí começa toda aquela história. Aí o diretor comercial vem comprar o nosso sistema, por quê? Porque para o cara, se ele for vender com isso, ele tem que vender com uma série de autorizações, com uma alçada, e a gente implanta tudo isso. Trabalhando aí com as indústrias que têm tudo isso já muito estruturado, a gente foi criando uma solução muito robusta. Eu tenho hoje empresas que têm 370 representantes e faturam 2 bilhões de reais por ano. Então, essa estrutura de alçada de aprovação é muito importante para eles. Voltamos, essa é a dor latente daquele tipo de indústria. É assim que funciona para as empresas conhecerem um pouco do GeoVendas. Existem várias dores para se resolver em um time comercial. Tem empresa que tem dor porque ela vende demais. Não é minha dor hoje, essa eu poderia resolver. Aí a empresa que vende demais, ela precisa de processos, regras, porque provavelmente no vender demais, ela está vendendo alguma coisa errado. Entendeu? Ou não consegue entregar depois, ou tem pedido, né, problema de entrega. Ou a rentabilidade está baixa, ou não consegue entregar depois, ou está vendendo só um kit lá embaixo, não está fazendo a curva certa de venda dos produtos, não está fazendo o upsell correto, não está juntando com mais rentabilidade com menos rentabilidade. Aí vende só o lá da classe C, D, E, que é o que vai dar muito pouca rentabilidade para ele, e a gente ajuda o cara a trabalhar nos produtos que vão ter mais valor agregado para ele. E Perfeito. Uma pergunta, porque eu estava pensando aqui que muitas vezes é comum o pessoal não ter um processo muito organizado e, de certa maneira, terceirizar a responsabilidade disso para o sistema, como se o sistema fosse magicamente criar um processo, certo? Uhum. Fala um pouquinho sobre isso, porque quando você vai implantar, e com a tua experiência, você já deve ter encontrado isso, que você chega lá e você tem que ter uma conversa dizendo, espera aí, precisamos organizar algumas coisas antes, porque o software vai refletir o teu modelo, certo? Exatamente. Então, como que você está trabalhando isso? A gente trabalha da seguinte forma, quando você está implantando, quando a gente vai conversar com o cliente, entender os problemas e quando identifica o problema sendo de processo, um problema que ele precisa organizar a venda dele, tornar a venda mais previsível, entender quantos contatos ele consegue fazer num dia, qual o percentual de conversão dele de um canal de vendas internas, por exemplo, a gente faz todos esses tipos de trabalho. E existe aquele cliente que é muito pequeno, trabalha só com Excel, mas o processo está super organizado, é linear passar aquilo do Excel, de uma planilha, para dentro do sistema. Isso acontece às vezes em uma semana, 2. Aí tem aquela indústria
que tem 60 vendedores internos, maior que muita operação de call center por aí, mas que é uma zona completa. Daí a gente faz um trabalho por etapas, porque nesse tipo de empresa você precisa trabalhar com um diagnóstico. Isso para a própria empresa, ela tem que entender que ela tem que estar diagnosticando dia a dia a operação comercial dela. Dentro do software, a gente trabalha com um setor chamado Sales Ops e Sales Enablement, né? Você deve conhecer o Sales Ops e o Sales Enablement. O Sales Ops é para cuidar da questão de onde estão vindo os dados, como tratar esses dados e trazer relatórios poderosos para a gente tomar decisão. E o Sales Enablement é para estar ajudando as pessoas, para estar ajudando o time a vender sempre melhor. Eu sempre falo, casa de ferreiro não pode ser espeto de pau. Casa de ferreiro tem que ser espeto de prata polida, porque o que a gente entrega é melhorar os setores de vendas. Como o nosso setor vai ser ruim? Nosso setor não pode ser ruim. Por isso a gente trabalha muito bem, detalhadamente, a questão de processos e a questão de relatórios, a questão de resultado, para entregar o melhor valor possível para as empresas que a gente vende. Nesse processo de você ter um Sales Enablement e ter um Sales Ops muito bem desenvolvido, a gente levou para os nossos clientes que, olha, você vai precisar aqui fazer o diagnóstico do teu setor de vendas, a gente vai entender qual processo não está se encaixando bem, quais relatórios você precisa primeiro, porque todos eles vêm com aquela, nossa, eu preciso de relatórios, eu quero os relatórios aqui, eu tenho que ter dados para analisar, porque me disseram que quem não tem dados é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Sim, mas se você, por exemplo, hoje nós estamos trabalhando em quais são as maiores objeções para a gente atravessar um certo limite que a gente atingiu de vendas e a gente quer melhorar a performance. Como é que eu vou trabalhar nas objeções se eu não sei, às vezes, nem o meu percentual de conversão simples, que é quantos clientes eu faço contato para quantos clientes eu vendi? Aí tem muita empresa que vem para nós querendo atropelar esses momentos dela, esse passo a passo. Aí a gente faz o trabalho que até a gente chama de Geo Consulting, que é a nossa própria consultoria de diagnóstico de times comerciais aqui, onde a gente analisa e vê, cara, pro teu momento, nós vamos só organizar esse passo a passo aqui e te entregar esses 3 relatórios. Com esses 3 relatórios, você vai ter o resultado que você deseja. Depois, o próximo passo é organizar uma outra parte do teu setor para ter mais esses relatórios aqui. Existe esse passo a passo e deve ser respeitado quando você está falando de processos comerciais. Isso é quase como se fosse um pareto, de dizer, ó, vamos começar por aqui, ou de verdade, eu gosto disso, de dizer, vamos priorizar esses 3, com esses 3 você já tem muita coisa para fazer, já te dá um panorama excelente, enquanto Exato. isso a gente está trabalhando para, né, arrumar o resto. O pessoal que você vê que implementa, vamos, antes de chegar aí na ferramenta, mas simplesmente organizar os processos, Sim, que benefícios você vê que tem? Organizar os processos vai te trazer clareza. Quando a gente está falando de organizar os processos, eu falo isso por experiência própria de ter feito isso. Organizei todos os processos aqui do GeoVendas e a gente tinha, em um certo momento, só aquele vendedor tubarão, aquele que é o melhor vendedor possível. Tu nunca vai se desfazer desse cara, esse cara é muito bom. Só que quando tu entrega para ele que ele tem que passar por processos, ele tem que usar um sistema, ele tem que detalhar o que está acontecendo na rotina dele, para a empresa ter dados poderosos e conseguir replicar esse vendedor tubarão, ele fica assim, não, cara, eu não vou fazer, porque eu sou muito bom, eu vendo aqui, vendo ali. E realmente, o cara é bom. Então, o que a gente faz? O que eu fiz? Comecei um trabalho de implementar o sistema para pegar esse vendedor tubarão e colocar ele, como posso dizer, dentro de algumas regras. A gente precisa trabalhar muito bem essas regras. Aí, tu vai devagar, tu não pode ir muito rápido. O vendedor tubarão não pode sentir que ele está entrando se enclausurando. Você tem que dançar um pouquinho conforme a música. Aí, cara, primeiramente vai começar a informar os dados aqui. Quais são os dados mais importantes? Cara, primeiramente eu vou trabalhar com cadastro. Depois eu vou trabalhar com os cadastros de dados. Desses dados referentes daí, por exemplo, a um questionário. Essa é a parte importante da organização.
Aí quando eu organizei esse primeiro cadastro, essa primeira parte ali, eu comecei a ter clareza do que acontecia e o que a gente estava vendendo. Afinal de contas, cara, chegou em um momento, tá, a gente precisa agora de uma esteira de produtos. A gente não tinha esteira nenhuma, eu não sabia se eu estava vendendo sempre em upselling ou se eu estava vendendo em cross-selling e que tipo de upselling é você vender um produto melhor cada vez, né? Você vende uma BMW 320i, depois uma 328i, depois uma 330i. Isso é o upselling. O cross-selling é eu vendo uma BMW 320i, depois eu vendo uma X1, depois eu vendo uma 120i. São 3 produtos totalmente diferentes de outros segmentos, né? E a gente, depois que organizou, começou-se a olhar com uma visão panorâmica e entender exatamente o que estava faltando e o que precisava encaixar no setor para fazer a empresa ter melhor performance. Você não consegue fazer uma reunião de diretoria, uma reunião onde você vai realmente analisar o que vai acontecer daqui a um ano com a sua empresa se o seu processo não está organizado. Você não consegue criar nenhuma ação. Existem 18 canais de vendas para você se trabalhar primeiramente em uma empresa, né? Isso está em várias obras bibliográficas de vendas, que existem 18 principais canais de vendas. Você não vai colocar nem um e-mail em prática sem organizar primeiro o que está acontecendo com aquele para ter certeza que ele chegou no limite de gargalo que ele tem para te entregar. Você não consegue só performar nesse para depois colocar o segundo. Esse é o benefício claro da organização. E voltando lá para aquela questão de reunião. Eu não consigo fazer uma reunião com uma diretoria, com pares, com sócios, com investidores, se a coisa não está ainda organizada. Porque basicamente, sem organização, você não está trabalhando, você está apagando incêndios. E apagar incêndios não vai melhorar a vida de ninguém. E ninguém vai conseguir tirar férias. Sim. Então, esses seriam os principais benefícios da organização. E acho que tem que apagar, né? Incêndio, o problema é você resolver a causa do incêndio e não só ficar jogando água em cima dele, né? Jogando água, dá uma apagada, uma ofuscada, mas amanhã ele volta. Ele volta, não adianta, né? Uma das coisas que eu noto também nesse trabalho que você está comentando é que às vezes a empresa tem um intermediário que atende o cliente final, certo? Então, por exemplo, pode ser um atacado, pode ser um representante, certo? Mas eu tenho existe um ponto de contato entre a empresa e o cliente, né? Exato. O que acontece é que, quando eu não tenho meus dados organizados, eu estou tão longe do cliente final que eu não tenho condições de realmente saber o que está acontecendo, a não ser que dê um problema, que aí de vez em quando dá um problema e aí aparece, né, um cliente. Mas, por exemplo, se ele deixa de comprar, se ele diminuiu o valor de compra, se a frequência de compra mudou também, se mudou a pessoa de contato, eu não estou de verdade acompanhando isso porque eu terceirizei essa responsabilidade para alguém e eu estou imaginando que essa pessoa, essa empresa está fazendo isso corretamente. E a gente leva um susto quando, né, começa a organizar isso e descobre que alguns estavam realmente trabalhando muito bem, mas em outros lugares se diz, meu Deus do céu, isso aqui é uma bagunça, poderia melhorar. Então, imagino também que tem o processo, a organização também melhore qualidade, eficiência, a taxa de retorno de agilidade, né, para dar retorno em algumas questões, mas também melhora vendas, porque acaba se aproximando do cliente. Você sente isso também? Total, você entende de verdade o porquê que as coisas não acontecem. Assim, você não, às vezes no setor de vendas, quando dá uma baixa, quando acontece do mercado não responder, as pessoas levam muito para o lado do, não, o mercado baixou agora. O mercado baixou. Na verdade, pode ser um grande erro de organização e de input, de não estar colocando os dados direito. Por exemplo, até nós passamos por fases aqui, onde eu olho, não, o mercado não está respondendo, a gente não está conseguindo vender, não está batendo a meta. Aí, se eu não tivesse dados para ir lá e analisar que, na verdade, o meu processo de venda que está com algum problema, a forma como eu estou fazendo follow-up que está com algum problema, a forma como eu estou enviando a minha proposta, eu estou mostrando para o cliente que é classe A o produto da classe B, ou estou vendendo para o cliente da classe B o produto da classe A, e é por isso que eu não estou vendendo. Sem organização, isso nunca vai ser trago à tona. Você nunca vai ver. Você deixa tudo debaixo do tapete e
tua performance fica mediana, você às vezes não sabe nem por que você estabeleceu uma certa meta. A questão de organização é uma questão de responder as perguntas que a gente faz em cima do crescimento da empresa. E gestão de carteira, eu sinto que também é outra área que a gente pode, né, trabalhar um pouquinho mais, porque muito. se você está se aproximando, você está vendo histórico de compra, você está vendo, né, todo esse processo e mais. Quando você centraliza a operação e dá para a diretoria relatórios que permitem acompanhar individualmente, mas também por categorias, por grupos, etc., tem uma coisa que eu vejo que é super interessante, que é dizer fulano de tal está indo muito bem lá. O que ele está fazendo? Porque antes você só recebia um pedido assim, ó, não, vamos descobrir lá, aprende com aquele cara, replica isso, certo? Tipo, começa. Da mesma forma, você pode dar um direcionamento melhor para quem não está vendendo muito bem, como você falou, pô, está apresentando o produto errado, talvez não seja isso. Mas se não, fica uma coisa que eu vejo às vezes que é muito. Não tem substância, não tem, né, não tem um embasamento não é empírico, sério. não é Né? embasamento. O que tu falasse de representante, né? O representante estar performando muito e outro não estar performando nada. Isso é o que mais acontece na indústria. O que mais acontece? A indústria está com... Eu vou para várias e várias indústrias, fazer visita, conversar, trocar ideia, dar consultoria e levantar como está sendo o trabalho daquela empresa, né? Aí eu chego lá, falo, tu está vendendo por representante? Não, eu tô vendendo aqui, eu tenho 20 representantes, mas são 3 que vendem. É 3 que vendem. Aí eu pergunto pro cara, tá, são 3 que vendem, então cadê o que os outros 17 estão fazendo? Eu não sei o que eles estão fazendo. Todas as segundas-feiras, tu tá ligando para eles e entendendo o que eles estão fazendo? Todas as segundas-feiras, tu tá olhando em um sistema e conseguindo enxergar o que eles estão fazendo? Quem que ele visitou? Tem um relatório de não venda? Quantas empresas ele visitou e, de fato, quantas empresas ele vendeu? E das que ele não vendeu, por que ele não vendeu? Dentro do GeoVendas tem, por exemplo, esse tipo de relatório, onde você tira o motivo de não venda. Você consegue ver, cara, o cara visitou, apresentou o meu produto, mas o meu produto não agradou. Meu preço não agradou. Meu concorrente chegou primeiro, acontece muito. Estamos falando de moda, coleção, acontece muito. O concorrente chegou primeiro e vendeu. O produto está com valor agregado muito alto para eu vender no meu estabelecimento, no caso a loja lá, né? E isso está chegando aqui na mesa da diretoria para entender por que eles não estão vendendo? É aquilo que exatamente que você estava falando. Por isso que ele tem os 17 que não vendem e 3 que vendem. Os 3 que vendem é os 3 que ele tem contato. Os outros 17 ele não liga. Não tem tempo. É aquela empresa gerenciada só pelo dono e os representantes, né? Não tem ninguém ali no meio. Só tem uma pessoa para digitar pedido. Exato. Você sabe que anteontem, a gente estava jantando e veio um casal de amigos, nos convidou para jantar. A irmã, que veio do Brasil nos visitar, e aí ela estava contando que eles contrataram representantes, e aí os representantes passavam um relatório de visita, eles ligavam para confirmar se o representante tinha passado, e descobriam surpresas que muitas vezes não tinha passado. Né? Então, assim, de vez em quando tem um representante assistindo, fica bravo e me manda um e-mail e sabe, xinga. E você falou mal dos representantes. Eu não falei mal dos representantes. O que a gente está falando aqui é que são situações que acontecem da mesma forma que tem muita gente muito boa fazendo um trabalho excelente, super organizado, etc. Ainda tem muitos pontos de melhoria. E eu vejo que as pessoas que não têm nada para esconder e que estão realmente voltadas a melhorar vão sempre incentivar, não vão boicotar um processo de melhoria desses, porque de vez em quando você vê que a pessoa começa a dizer, estão querendo me monitorar, estão querendo me, não sei o que ela estava dizendo, mas campeão, é para o teu bem, você vai vender mais, você vai vender mais? É aí que eu chego, por que aqueles 3 que você está conseguindo monitorar não estão reclamando de nada? Cara, o cara já espera a ligação na segunda-feira para ficar 30 minutos no telefone com o gestor, com o patrão, com o parceiro, quem seja nesse momento ali. Ele quer falar, ele quer contar. Não, eu visitei 30 empresas, 20 eu não consegui vender, mais 10 eu vendi, dei uns pedidos muito bons, vendi 1 milhão semana passada. O cara que está realmente na rua, vendendo a tua mala, ele não vai ter problema nenhum em te passar um monte de informação.
Claro, não pode também pegar e colocar um monte de burocracia na frente dele, mas te passar as informações certas para ele vender mais e para você, consequentemente, vender mais, ele não vai se importar. Vejo eu converso com muitos representantes, trouxe representantes aqui no GeoVendas já para mostrar o dia a dia dele para nós, para a gente entender. Os representantes, eles não têm problema nenhum em mostrar onde eles estão, o que eles estão fazendo. Eu falo, cara, eu estou vendendo para aquela empresa, por que eu não vou mostrar? E eu quero mostrar justamente para a empresa que eu não estou conseguindo vender por um erro deles, no posicionamento da marca, no produto, na questão de a região, que às vezes está mapeada para o representante, e diversos problemas que podem ser apontados, e que o representante quer comunicar. Aquele que não quer comunicar, que não quer... Cara, pode ser que tenha alguns bons ali, talvez, mas a grande massa da maioria é aquele que realmente não está interessado em vender a tua mala. Aí tu tem que chegar e perguntar para ele, tá, mas por que tu não quer me passar informação nenhuma? Ah, não, mas é porque eu já tô vendendo pra caramba uma outra mala e a tua tá jogada no meu porta-mala lá. Por isso que eu não quero passar. Aí talvez não seja o cara para ti, né? Talvez seja esse o caso. Mas você vê como é bom. Essa é aquela história de podemos jogar essa coisa para baixo do tapete, ou podemos levantar o tapete e saber exatamente o que está acontecendo. Aquela história da sala escura. Abre a janela, deixa a luz entrar. Exatamente. E é melhor a gente falar e ter uma conversa verdadeira, real, franca, né? E vamos enfrentar isso aqui. Vamos ter essa conversa dura, mas necessária. E vamos trabalhar juntos para melhorar. Todo mundo, no fundo, que quer ganhar mais, atender melhor o cliente. E perder menos tempo. O que eu sempre falo, eu sou sócio aqui no GeoVendas, mas eu tenho outros negócios. Aí, às vezes, a comunicação ela não fica clara entre as partes. Isso é normal, a comunicação não fica clara. Não tem nada de sobre-humano aí. Mas eu chego para os meus sócios, para os gestores de outras empresas que eu faço parte, e chego e pergunto para eles, gente, vocês não querem perder tempo? Eu não quero perder tempo. Vocês não estão a fim de fazer isso, isso e isso aqui que é bom para o negócio? Me fala já. Ninguém vai perder tempo. Vamos entender de verdade o que está acontecendo aqui. Não quer informar as coisas no sistema? Já me diz. Aqui na empresa sou muito rígido com essa questão de informar tudo que deve ser informado no CRM. Falando agora diretamente de um CRM, você não informar as coisas no CRM é motivo de demissão aqui na nossa empresa. Ah, mas eu fiz 50 contatos, mas só coloquei 20 no CRM. Você fez 20. Você não fez 50. Essa é uma questão bem grave. Eu vejo muitas empresas que querem mapear o processo, querem colocar em prática, querem cobrar das pessoas, mas aí o vendedor chega, dá uma apertadinha e diz, não, mas eu informei só metade lá no sistema. Aí o gestor olha, não, mas aqui tu é bom, não tem problema. Cara, isso não existe se você quer mesmo informatizar a tua empresa. Não existe. Eu vejo muitos, o pessoal me liga e tal, mas meus vendedores não querem informar no CRM, cara, mas se eu demitir é tão difícil de contratar vendedor novo. Cara, lamento, daí você não se preocupa em colocar, então fica com o teu vendedor novo no papel mesmo, continua não informatizado. Eu não consigo ajudar se as pessoas não estiverem informando tudo detalhadamente dentro do sistema, porque você não vai ter aquele relatório, você não vai ter os dados. Aí quando você quiser entender, quando der uma baixa, por que está acontecendo, ou quando você quer aumentar as suas vendas, você não vai conseguir entender as suas conversões, ou quando tu quiser analisar a rotina para entender o que está acontecendo a cada hora, você não vai saber, porque você foi mole nesse momento, porque o vendedor era bom e tal. Cara, eu não estou falando para sair espancando o funcionário e chicote aqui, não é assim, né, cara? Mas tem uma conversa franca com eles. Gente, é pro bem de vocês. A gente vender mais, vocês vão ganhar mais comissão, vocês vão ganhar mais dinheiro, vocês vão melhorar a performance de vocês, a gente vai conseguir crescer, vai ter mais oportunidade de carreira para vocês. É nesse ponto que eu gosto de chegar quando eu estou conversando com o time, para eles informarem a rotina deles dentro do sistema, dentro do CRM. Um dos problemas mais graves do Brasil hoje é isso, é informar coisa no CRM. Eu vejo aqui, acontecia muito no início da nossa equipe, quando ainda tinha 1, 2 pessoas, né? Agora, 10, 12, daí o pessoal já segue o que eu chamo de playbook. Daí seria um outro assunto para um outro momento, se quiser abordar. Sim. Inclusive com empresas especializadas sobre isso, que eu acho muito, muito legal quando se coloca. Para representante comercial, especificamente, acho que tem que fazer alguns ajustes. Para a equipe interna é bem mais fácil.
Então, pelo que eu estou ouvindo e sentindo aqui de você, GeoVendas não é para todo mundo, não, né? Não, GeoVendas não é para todo mundo. Então vamos desvender aqui. Para que tipo de cliente você diga, cara, porque você já fez uma lista rápida dizendo, cara, não adianta vir se você não tiver com a cabeça mudando algumas coisas. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, o GeoVendas ele é para quem está buscando. Primeiro, a gente é segmentado na moda, na grande maioria dos negócios que a gente atende, mas a gente também tem outros negócios que a gente atende. A gente atende ceramistas, a gente atende a parte de alimentos, a gente atende a parte de distribuição. Mas em alguns negócios que passam por alguns critérios nossos, né? O GeoVendas, ele é para uma empresa que está faturando ali seus 2 milhões, 3 milhões ano acima disso, até o infinito, né? Eu tenho hoje clientes aqui que faturam 2 bi.5, 3 bi.5, multinacionais que trabalham em 27 países, usam todas as plataformas em todos os países. Mas na questão de, o GeoVendas não é para você, ele não é para quem não quer crescer de verdade, com vontade. A gente chega a demitir um cliente quando vê que ele vai utilizar muito mal a plataforma. Vamos usar, o que seria o utilizar mal? Quando está mapeando o processo e colocando para rodar dentro da plataforma, você tem uma série de passos para seguir, de coisas para fazer, de tarefas para fazer. Quando você está falando de implantar um CRM num canal interno, que a gente faz muito disso também, você precisa ter essa rotina de informar todos os dados, entender e mapear o teu processo. Meu processo começa na ligação, que a gente chama de tentativa de contato. Depois vai para a parte de relacionamento, que é a tentativa de venda, que é quando está em contato. Depois vai para a apresentação do produto. Depois vai para a negociação. Depois vai para o fechamento. A gente precisa saber sempre o teu passo a passo e não precisa seguir esse passo a passo que eu coloquei aqui. Podem ser vários passo a passo, vários processos de venda. E quando a gente fala de representante, a empresa ela precisa ter uma política comercial clara. Quando eu estou falando de força de vendas, para o representante vender lá na ponta, ela precisa ter o quê? Uma tabela de preço clara. Cara, eu vendo essa manteiga de cacau aqui por R$2. E eu vendo ela até 10% de desconto. E eu vendo ela para entregar agora em agosto. Entregar em agosto é opcional, isso a gente pode deixar aberto. Mas eu preciso saber que tu vende por R$10 e no máximo 10% de desconto. Ou que seja 0% de desconto. Mas tu tem que já ter essa tabela montada. A empresa que ela está procurando GeoVendas, ela já está numa fase que ela já tem o ERP. O que é o ERP? O sistema principal motor da empresa, que é aquele que emite tua nota, que faz tuas questões legais ali com o governo, que gerencia os teus produtos e o teu estoque. Se tu não tem um ERP que não gerencia os teus produtos e o teu estoque, que sejam os ERPs, vamos dizer, de entrada, não que sejam ruins, mas eles ainda não atendem a processos específicos, né? Falando de Bling, não sei se você já ouviu falar, Tiny, ERP, Conta Azul, são ERPs que a gente já integra, o GeoVendas já tem integração nativa com esses ERPs, mas são ERPs ainda muito de entrada, porque eles não vão te atender em algumas exigências fiscais, eles não vão te atender quando você faz um processo muito específico, eles não têm o que a gente chama de módulo de PCP, produção, são ERPs mais para faturamento, cadastro de produto mesmo. Mas tendo um ERP de faturamento, cadastro de produto, já pode estar integrando ao GeoVendas. Entendeu? Basicamente assim, tem que estar faturando mais ou menos 2 milhões ano, no mínimo. Ter um ERP e já conseguir ter a tabela de preço montada dentro desse ERP. Ter uma política comercial clara. Com esses 3 caras aqui, eu já consigo apresentar o GeoVendas e levar uma proposta bacana de trabalho para a empresa vir crescer comercialmente, crescer na questão organizacional, na questão de governança, na questão de indicadores, na questão de processos, junto com o GeoVendas. Perfeito. Então, para você que está nos assistindo e está nessa área pensando, né, por onde que começa, ele acabou de dar aí o caminho das pedras. Então, tipo, vai, certo, passo a passo,
e não acho que implementar o CRM ou força de vendas vai resolver tudo isso. Na verdade, tem bastante de lição de casa que tem que fazer para deixar preparado para extrair ao máximo. Né? Eu acho que até dá para usar, mas como você falou, acaba usando 10% do potencial, né? E depois vai descobrir que está faltando alguma coisa anterior. Com certeza. Tiago, eu queria falar um pouquinho, porque a gente, né, você trocou e-mails com a minha equipe e tal, eu estava dando uma olhada aqui, que vocês estão falando bastante sobre novidades na parte de tecnologia, e aí então, Com certeza. né, todos os canais que você falou, e aí tem o WhatsApp, tem live commerce, né, tem venda assistida na plataforma. Fala um pouquinho sobre isso também, porque eu acho legal para dar assim, um pouco de cenário de como está O que mudando. acontece? Falando agora de cenário brasileiro, toda economia ela passa por vários ciclos. A pandemia ela passou por um ciclo muito grande de digitalização e teve uma baixa oferta para uma alta demanda. O que aconteceu? Então, muita empresa conseguia vender. Vamos falar do pouquinho pós-pandemia, né, quando começou a passar a pandemia. Primeiro teve uma forte demanda de digitalização porque as pessoas não podiam sair de casa, então o único meio de se comprar e se vender virou digital. Foi ali nesse momento que a gente rampou e criou a solução de e-commerce B2B. O que é isso? A solução de e-commerce B2B é aquela onde o cliente, o lojista compra direto da indústria sem precisar de nenhum vendedor físico na loja dele. Aí muitas empresas começaram a implementar vendas internas também, aliado ao e-commerce B2B. Só que a gente percebeu que a experiência de um e-commerce B2B, para alguém que estava acostumado com a experiência de uma pessoa lá dentro da loja, é muito diferente e ela é muito afastada. E você tem que aproximar do seu cliente. Para aproximar do seu cliente, a gente criou, primeiro, dentro do e-commerce B2B, o que a gente chama de venda assistida. O que é a venda assistida? É eu e você estamos conversando aqui, abre uma janelinha que nem eu e você estamos conversando aqui dentro dessa loja de e-commerce B2B que o lojista está. Ele só clica em um botãozinho verde que fica grande em algum momento da janela ali e clica lá, quero atendimento. Pum, uma pessoa aparece para ele, olá, seu José, tudo bem? Eu estou aqui para te atender hoje, para você conhecer o nosso produto, para você conhecer as nossas condições comerciais e eu te mostrar o que a gente faz. Mas isso é via vídeo ou via chat? Vídeo, como nós Vídeo. estamos aqui, vídeo. Entendi. É um zoom dentro da nossa plataforma, dentro da loja. Sem ninguém passar link, sem ninguém passar nada. Clicou, apareceu, bum. Essa é a venda assistida. Depois, em um outro momento, a gente percebeu que começou uma tendência que começou lá na China, que foi o live shop, ou live commerce, que começou a ser chamado mais depois nos Estados Unidos. A live shop e o live commerce é uma tendência o quê? Você vender por live. A Polishop já faz isso na TV há 25 anos. Mas quando as empresas familiares, as empresas pequenas faziam isso? Nunca. Com o GeoVendas, você faz a live shop, o live commerce, transmite ele e os produtos vão aparecendo dentro da nossa plataforma para o cliente clicar, separar e comprar. Isso acontece de um modo muito dinâmico. Você que está me ouvindo aqui, GeoVendas, e-commerce B2B ou GeoVendas, live commerce. Ali no YouTube você vai ver um passo a passo de como funciona essa compra, essa jornada de compra dentro do GeoVendas. Porque é extremamente rápido. Você faz uma live, como eu estou fazendo aqui com você. Ah, Raul, eu quero te apresentar o iPhone da Apple, temos condições especiais. Pum, aqui do lado apareceu uma janelinha com o preço, com as condições que nós estamos falando, a imagem do iPhone. Você clica em separar, pum, ele vai para um carrinho de compra. Agora eu quero apresentar essa manteiga de cacau para vocês aqui na nossa live. Pum, apareceu a manteiga de cacau ali do lado para comprar. Entendeu? É dessa forma que funciona o live commerce, tudo dentro do GeoVendas. E E também, aí, mais pode tarde, falar. lançamos mais uma tendência que estava acontecendo, que é o quê? Todo mundo compra, todo mundo vende por WhatsApp. Só que quem gerencia isso? Muito poucos. A gente criou dentro do nosso CRM uma integração nativa, homologada pelo Facebook, com o WhatsApp Business API. Aí dentro do nosso CRM, você está lá atendendo o cliente, tanto telefonia quanto WhatsApp, já fica todo o histórico, toda a jornada dentro do GeoVendas para você analisar essas informações. Aí a gente fez o que a gente chama de ciclo 360, que a gente tem uma solução onde todo o touch point que você tem com o cliente, você faz pelo próprio GeoVendas, sem precisar usar
material aí ou soluções terceiras, né? Perfeito. E aí você consegue ter todos os pontos de contato com esse cliente, porque o cliente pode ter visitado o site, pode ter mandado um e-mail, pode ter mandado WhatsApp, pode ter Daí feito uma tem compra. integrações nativas com plataformas que já mapeiam isso, né? Como resultados digitais, como, enfim, citar N plataformas de automação de marketing daí que trazem isso para dentro da nossa Sim. plataforma. Eu vi, Eu tenho inclusive, hoje, mas por exemplo, só para dar um exemplo rápido dessa questão, quando a gente está falando, eu estou falando de um cliente meu aqui, eu clico no que a gente chama aqui de painel de relacionamento, eu vejo que para aquele cliente eu já tive 118 touch points e não consegui vender ainda. Isso eu consigo com um clique dentro do GeoVendas. Eu queria desafiar para quem consegue com um clique saber quantos touch points teve com um cliente. Touch point é ponto de contato. Quantos pontos de contato teve com o cliente até vender para ele. Hoje tem vários aqui que passa de 100 para nós. Uau, uau. Sim, é importante acompanhar isso, né? E até para você poder depois fazer uma lista de dizer, vamos fazer uma ação especial com esse pessoal, né? Dizendo, Exato, né? vamos fazer uma ação especial, ou vamos entender se esses caras são para ser mesmo meu cliente, porque está me dando mais 100 touch points. Eu consigo ter aqui um custo por touch point, porque eu consigo medir quantos touch points uma pessoa faz e o salário dela. E quantas pessoas diferentes precisam, eu tenho um custo por touch point. E pego um cara que tem 100 touch points, esse cara vai ter um CAC elevadíssimo. CAC é o custo de aquisição de cliente, elevadíssimo, porque passou de 100 touch points. Por isso a gente mede. Cara, para passar de 100 touch points, tem que ser uma conta gigantesca aqui para nós. Aquela AAA. Aí a gente sabe que pode passar de 100 touch points, senão está acontecendo Aí alguma vale a coisa pena. errada no processo. Não, aí pode vir com 150, touch point. Não tem problema. Perto de 200 ali o nosso limite. Aí vocês já calcularam, aí já sabem então quanto que calculado. é. Tá, muito bom, muito bem. Tiago, já encaminhando aqui para o final, a gente gosta de manter, né, respeitar aí o tempo. Eu queria, de novo, agradecer muito você ter aceitado o convite, dar parabéns pelo trabalho, claramente um trabalho diferenciado. Eu acho muito legal porque a ferramenta de vocês é uma ferramenta que, ao mesmo tempo, ela é simples porque ela dá claridade e organiza e, ao mesmo tempo, permite lidar com toda essa complexidade. Então, vocês estão conseguindo equilibrar. Gosto muito que vocês se especializaram em algumas áreas. Acho isso genial, porque você pode realmente conhecer melhor, como você falou, as dores desses clientes e realmente se aprofundar e tratar melhor. Tenho certeza absoluta que quem está assistindo aqui aprendeu muito, entendeu muito, mesmo que não seja da área de confecção, mas claramente uma mini aula de vendas aqui com várias coisas para pensar. Queria reforçar e queria terminar pedindo duas coisas para vocês, três, na verdade. Primeiro, para você falar um pouquinho do e-book que está disponível, certo? Depois, dá talvez algum comentário final para encerrar, etc. E deixa uma forma de contato. Como que você prefere de alguém que está nos assistindo ou ouvindo depois no áudio, que diga, pô, gostei do Thiago, gostei da proposta da GeoVendas, quero entrar em contato. Então, e-book, palavras finais, forma de contato. Vamos lá. O e-book que a gente está disponibilizando hoje aqui com vocês é o de estratégias de vendas. Então, eu falei com vocês aqui que existem 18 canais que são o segredo para o sucesso de qualquer empresa na área de vendas e como organizar esses 18 canais. Nesse e-book, a gente coloca alguns cases e exemplos de como estruturar alguns desses canais que devem ser o primeiro passo para algumas empresas que estão buscando agora vender mais em vários momentos, né? Então, o e-book ali, estratégias claras para vendas em alguns dos 18 canais que são os melhores para você investir no momento atual que a gente está vivendo hoje. Perfeito. E só para reforçar, eu acho que a Nicole pediu para reforçar que vai estar aqui embaixo nos comentários, certo? Tá embaixo então, aqui nos link comentários ali. no YouTube, Isso. né? Isso mesmo. E palavras finais, para eu dizer aqui, eu queria agradecer o convite, Raul. Eu vejo teus conteúdos, sensacional. Tua equipe, no Venda Mais, é muito boa, né? Pessoal de extrema qualidade, realmente sabe do que está falando, e eu agradeço por ter dado esse espaço aqui para nós, para contar um pouquinho do que a gente faz, como a gente faz, que é muito bacana termos essa troca de ideias aí em relação a vendas. E questão de contato com o GeoVendas, existem vários pontos, mas eu queria destacar aqui, segue a Não gente dá lá 18, não, só dá... Não vou dar os 18? Então só 14, vamos lá. Vamos priorizar aqui 14, né? Não, vamos para... Segue a gente lá no nosso Instagram, geovendas.ibtec, é o Instagram oficial nosso. Thiago.schultz é o meu Instagram oficial.
e o LinkedIn geovendas.ibtec e Thiago Schultz lá no LinkedIn. São os 2 pontos aí, e www.geovendas.com para quem quiser mais informação diretamente sobre os nossos produtos, acessa lá que vai ter um atendimento maravilhoso aí com a nossa equipe. Perfeito. Então, fantástico, Thiago, super obrigado pela conversa. Você que está nos assistindo, super obrigado por assistir ou por ouvir, dependendo de onde você está. Lembre que a gente tem uma missão aqui na Venda Mais, que é ajudar vendedores e empresas do Brasil a venderem mais e melhor. Você faz parte dessa jornada. Thiago, eu, você, estamos juntos para fazer com que isso aconteça. Veja que a gente passou aqui muita informação. Agora, pare, reveja, repense. E se você achar adequado, entre em contato com o pessoal da GeoVendas, entenda melhor a ferramenta e faça esse, né, tipo um up, assim, né, do teu modelo comercial, já pensando que é algo que claramente está acontecendo e que ou a gente é proativo em relação a essa mudança ou a gente é atropelado por ela. Melhor ser proativo, já porque abre muitas oportunidades, inclusive para mim, a execução correta da estratégia hoje né, e de posicionamento, tudo, é um diferencial competitivo. Eu estou vendo que muitas empresas não estão aproveitando ao máximo o seu potencial justamente porque elas vieram crescendo de um jeito, até hoje isso funcionou, mas chega uma hora que tem que virar a chave e dizer, cara, eu não sou mais uma empresa pequenininha de fundo de quintal, eu preciso pensar grande e, né, GeoVendas pode te ajudar nesse processo. Então, super obrigado, abraço, comente, compartilhe. Thiago, você queria falar alguma coisa? É isso aí, só para fechar. Casa de ferreiro não pode ser espeto de pau, então a gente, como trabalha com vendas, a gente fez isso, a gente quintuplicou o nosso faturamento aí em 1 ano e meio, reestruturando o nosso time de vendas. Então, vem com a gente, conversa com a gente para entender como a gente fez esse trabalho e como a gente vai fazer esse trabalho com a empresa de vocês. Perfeito. Isso aí, um abraço, gente. Obrigado. Boas vendas para todo mundo.